Bom dia, estou eu aqui, André, psicólogo, para falar sobre conscientização, consciência de mundo e um monte de palavras aí complexas, mas que fazem parte de um algo mais que a gente precisa estar buscando de vez em quando, né? Estou me arriscando a gravar o vídeo aqui num ambiente aberto, vamos ver no que é que dá, né? Gente, justamente, queria falar aqui eu sempre estou conversando com vocês, especificamente com vocês, adolescentes, pré-adolescentes, jovens adultos, troquei a ordem e é assim mesmo, é assim que vai. A adaptação é muito importante hoje em dia. Precisamos ter o pensamento menos inflexível, precisamos ter o pensamento aberto. Temos que adaptar, né? É fundamental para nós. Mas eu queria falar justamente sobre renovação. Troquei de lugar aqui, quis trocar um ambiente para ver como é que fica. Renovação, gente. É muito importante para vocês pensarem na idade de vocês, antes que você chegue naquela idade adulta mesmo, né? Segundo a psicologia, 24, 26 anos ainda é considerado adolescente, por uma série de questões. Um outro dia a gente fala sobre isso. Então é muito importante que a gente olhe para essa questão, a renovação. A gente tem essa questão, aquilo que a cultura oferece, aquilo que a cultura traz, aquilo que a cultura meio que determina através da internet, através de youtubers, de blogueiros, de todo tipo de contexto, né? Aquilo que a gente vê e assiste dentro de um shopping, em qualquer ambiente que você vá, numa praça. Então, você está sempre trazendo aquele contexto que é esperado pela sociedade. E é claro, ninguém vai fazer o inesperado, ninguém vai fazer algo muito estranho, muito diferente, muito aleatório, vamos dizer assim, né? Mas sim, algumas questões importantes para o ser humano estão sendo deixadas de fora. Estamos deixando de fora certas práticas, certas coisas muito boas e que a gente está deixando de fora. E eu vou deixar esse exercício para vocês. Eu estou repetindo a palavra deixar aqui. Vou colocar esse exercício para vocês. O que eu estou deixando de fora? É aí que entra a renovação. É aí que a gente percebe o quanto a gente está inflexível com os pensamentos, o quanto a gente está repetitivo e fazendo somente, tão somente, aquilo que querem que a gente faça. Temos que olhar melhor para o ambiente ao nosso redor e pensar o que foi que eu perdi, ou o que foi que eu nunca ousei, nunca tentei me colocar ali diante daquele contexto. E uma coisa que nos aprisiona muito, mencionei isso no vídeo anterior, é a bendita da prática, o uso excessivo dos eletrônicos. Sim, tudo que é eletrônico, videogame, computador, celular, agrega alguma coisa, sempre tem algum valor interessante ali. Caretice é dizer que não tem nada de útil ali. Claro que tem, sempre tem. Qualquer contexto relacionado a computador, videogame, celular vai ter coisas úteis ali, como sempre tem, sempre agrega algum valor. O problema é o excesso. E o excesso, ele tira aquela calibragem, aquele equilíbrio que o ser humano deveria ter. O ser humano enquanto máquina, o ser humano enquanto tudo, né? Mente, corpo, espírito, enfim, como vocês quiserem entender isso. O ser humano, ele tem todo um processo, o emocional, o psiquismo, não sei o quê. Então, essa máquina toda aí, essa unidade humana, fica descalibrada, ela fica desequilibrada quando você passa a não fazer uso de certas coisas que nos ajudam muito. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Alimentação. Temos os nossos momentos de alimentação, os nossos horários de alimentação. Faz parte de um processo. E quando você torna isso muito aleatório, quando você não tem hora para se alimentar, quando você não tem uma alimentação assim, mais ou menos ali, mais ou menos determinada ali, que seria mais saudável para você e tal. Quando você não tem esses processos, você não tem nenhuma norma, nenhuma regrinha, nada demais, mas alguma coisa que torne esse contexto assim, tem um processo ao longo do dia. Nada demais, nada que vá nos estressar, mas temos um processo ao longo do dia, um processo para cumprir, né? E esse processo, ele vai refletir no restante. Ele vai refletir em tantas outras coisas que vocês fazem ao longo do dia. Se você não tem regras para com a sua alimentação, se você não tem regras para com o seu sono, você acaba não tendo regras para muita coisa. Isso vai nos abalar e vai nos afetar e tem consequência. Sempre tem consequência. A gente vai tropeçando e acha que dá para lidar com aquele tropeço sem olhar para trás, sem tentar consertar. E a gente vai tropeçando e vai tropeçando e vai tropeçando porque acredita que dá conta de tudo. Mas se a gente parar para pensar, é válido esses tropeços? Ou estou tentando chamar a atenção de alguém? Ou qual que é a questão aí? Porque na verdade, se você começar a se auto-perceber mais, olhar mais para si mesmo, sempre uso o exemplo do drone. Então você tem lá como se fosse um drone, dois drones, duas câmeras aí, uma à direita, uma à esquerda.
focadas em você, te filmando. E você está se assistindo pela tela do celular, por exemplo. Então você está sempre se auto-percebendo, sempre olhando para si mesmo, os comportamentos que você tem, as atitudes e as consequências daquilo que você faz. Né? Você está sempre se auto-percebendo. Tudo tem consequência. E será que é válido deixar fluir? Deixar. Você vai errando, 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 errando. Será que é válido? Né? Não é o errar de caminhar sem rumo, né? O errante. Não, é o errar de cometer erros, de cometer equívocos. Vale a pena a gente ter uma vida que é um equívoco construído em cima de outro equívoco, construído em cima de outro equívoco. Então acho que é muito importante a gente olhar para as pequenas coisas que a gente pode consertar e renovar. Vamos tirar o de sempre e vamos olhar para coisas novas, diferentes e que tragam possibilidades, que tragam abertura, criatividade, construção, renovação para os pensamentos, frescor para os pensamentos. Tá bom, gente? Vamos pensar um pouquinho e a gente vai falando aqui sobre. Grande abraço, até mais.